Bom, boa noite, galera. Vou só confirmar que está gravando aqui. Sim, está gravando. Eu tinha falado no último vídeo que o próximo seria a respeito de teoria de filas, mas eu não consegui terminar de preparar o slide porque surgiu um outro assunto antes. E como eu achei isso aqui um assunto absurdamente interessante de se comentar, né? Que é basicamente a diferença de uma aplicação analógica de um MOSFET, né, que é basicamente o transistor que existe basicamente absurdamente miniaturizado, né, atualmente, mas ele continua sendo a principal forma de controle em processadores, né, de todos os tipos, seja do celular, seja do computador. E eu queria demonstrar um pouquinho, né, a dificuldade que é em se pensar, em se projetar um circuito analógico com um amplificador MOSFET ainda, né? E não vou enrolar muito, né? Então eu fiz um circuito simples aqui, é apenas um exemplo, né? Mas qualquer um serviria. Se quiser ler, podem tentar replicar o exemplo, né? Mas já vou avisando, ele não funciona direito no Proteus, tem que ser no SpiceOps e tem que ser com o modelo exato do MOSFET. E eu vou justificar isso mais pra frente. Eu só montei o circuito aqui como ele seria no Proteus para facilitar a visualização. Principalmente para vocês verem que ele é polarizado através de um divisor de tensão, né? Então ele se mantém no regime de excitação através de um divisor de tensão. Mas já vou avisando, se vocês refizer esse mesmo modelo aqui, a não ser que vocês mexam nos parâmetros do MOSFET, que aqui nesse caso está o genérico. Se vocês não mexerem nos parâmetros do MOSFET para deixar exatamente idêntico a esse daqui, a resposta não dá a mesma. E é a partir desse, quando eu vi isso, né, quando eu testemunhei isso nesse exercício, que eu achei interessante gravar esse vídeo. Aqui está a resposta do circuito, né, o mais otimizado possível, que é no caso esses valores aqui. Então ele tem a polarização, ele se mantém no melhor ponto quiescente possível, né, permanentemente em regime de saturação. Então tem-se a forma de onda de entrada amplificada, né, claro, invertida, né, afinal ele é um circuito inversor, então ele tem a característica inversora, então ela é invertida, mas ela tem uma amplificação máxima, né, discursão. Mas o que... Aqui tem algumas perguntinhas que servem para nortear essa apresentação, né, essa discussão. Então, no que consiste e como funciona o sistema? Ele é um circuito amplificador através de polarização por divisor de tensão, né? Existem outros esquemas de polarização, inclusive mais fáceis de se modelar analogicamente, mas esse é um dos mais robustos, um dos mais estáveis. Então, aqui tem algumas coisas, eu não sei até que ponto isso aqui, né, no caso que é a descrição perfeita, né, do sistema, de como ele ocorre é importante, mas todos os casos está aqui. Basicamente é um amplificador com polarização de tensão. Se realmente for interessante esse assunto e relevante para vocês, então posso retomar isso aqui e explicar mais a fundo, sem nenhum problema. Basicamente aqui está né, a chave dele, que é o divisor de tensão, nesses resistores aqui, que mantém ele sempre polarizado.
E aqui está a curva, né? Basicamente, o fato dele se manter sempre no ponto quiescente, que é a principal chave, né? Que é a importância dele como um circuito amplificador. Então aqui tem todo o passo a passo, mas eu vou pular para a parte da discussão, que é, no caso, a função dos elementos. Ok, né? Tipo, as fontes elas têm a função de alimentar o circuito, sendo que a VCC ela tem a principal tarefa de manter o transistor constantemente polarizado acima da tensão de threshold, né? Que é a tensão que ele conduz. O capacitor tem a função de acoplar os circuitos CA/CC, sem afetar a polarização do MOSFET, né? E os resistores eles adequam as correntes e tensões aos níveis desejados. E daí tem a dúvida, né, de por que ele possui essa característica inversora, né? E isso é devido ao resistor RD, né? Então, quanto maior a tensão que incide sobre ele, né, aqui, vamos voltar para o circuito. Você está medindo a tensão aqui, correto? A fonte dessa tensão, né, a principal forma de captação de energia vem dessa fonte aqui, né, que é a fonte CC. Ela oscila, né, a energia captada vai oscilar de acordo com o circuito, e quanto maior for, né, quando estiver no ponto mais alto da onda aqui, mais vai estar transmitindo, maior vai ser a corrente em cima de RD, ou seja, maior é a queda de tensão em cima dele. Se a queda de tensão nele é a maior possível, no ponto mais alto da onda, automaticamente ela vai estar aqui em seu ponto mínimo. Por isso acaba tendo essa característica inversora. Isso é uma coisa bem interessante, eu não vi muita explicação sobre isso, apesar de ser simples, né? Então, e aqui começa a discussão principal. A simples mudança de RD causa uma distorção enorme na onda, né? No caso, a primeira alteração para 6K acaba acontecendo a perda de sinal, né? No caso, ele acaba reduzindo a capacidade dele de amplificar o sinal, e alterando para 8K ele acaba, né, inclusive saturando, né, a onda aqui. Então, nota-se uma clara redução no ganho do amplificador. Isso, né, fica bem claro aqui, os limites são bem menores, né? Ele estava chegando quase 3 volts, agora ele chega numa 1.5, um pouco mais. E isso é também devido a uma redução na corrente. Então, nota-se que, apesar de ela dar essa característica inversora, ela não é a única. Não é a única função dela, né? Ela precisa manter, né, a intersecção no eixo vertical no gráfico, né? Então, uma das funções dela é manter o ponto quiescente no lugar. Se o ID muda para cima ou para baixo, ele está automaticamente deslocando o ponto quiescente. E com isso ele também desloca o ponto de operação do circuito, fazendo com que ele não fique, né, o mais eficiente. Aqui tem uma outra figura um pouco melhor também, né, que mostra aqui a variação do ID e o deslocamento na tensão. Então aqui acaba acontecendo uma distorção na onda de saída, porque se ela está subindo demais, ele ele perde essa característica linear, né, que ela é a melhor possível no ponto quiescente, então ele perdendo essa característica linear acaba acontecendo essa saturação aqui. Então quanto maior for a RD, menor será o ID, e portanto menos inclinada será a reta em torno do ponto quiescente. O VGS será maior, podendo aproximar-se de um valor de threshold, e isso reduz, no caso, a tensão, né, de saída dele,
que é o que é demonstrado aqui nessa figura aqui com mais profundidade. E daí vocês podem perguntar, ok, mas não seria então uma questão de apenas aumentar, né, o tamanho do componente do MOSFET, né? Se ele é maior, em teoria ele deveria transmitir uma corrente, uma potência maior. Foi feito o teste, foi alterado, né, a largura do transistor, aumentada ela, né, no caso. E detalhe, esse aumento que em teoria deveria gerar um ganho maior, né, ele acabou piorando da mesma forma o sistema. Ou seja, mantém-se, no caso, a redução do ganho do amplificador, o que é uma coisa estranha, né, parando para pensar nesse ponto, e além da ocorrência do fenômeno da distorção da onda. Né. A transcondutância do MOSFET ela é afetada por essa forma, né, e aumentando o valor de W, a transcondutância aumenta. Em teoria, a capacidade do MOSFET deveria aumentar, mas isso não acontece. E aqui agora não é mais apenas uma teoria, né, mas o professor confirmou que realmente está certo isso, e com o aumento de ID, né, ali, que é diretamente associado a esse parâmetro de transcondutância do MOSFET, o MOSFET sai da região da saturação. E, portanto, ele não pode mais ser utilizado com um padrão de pequenos sinais, ou seja, ele sai da sua região linear. Então, isso é uma discussão que eu queria trazer, que é o quão difícil é fazer uma análise de um circuito analógico utilizando transistores. Ainda hoje, né, apesar de eles serem absurdamente difundidos e não existe atualmente, nos seus processadores quânticos, todos possuem os transistores, mesmo assim eles são de difícil análise, né, e exige um índice de especialização muito grande para você trabalhar com esses dispositivos. Né? Pois uma pequena mudança, seja na largura ou seja num dos resistores de polarização dele, né, já muda, já altera o ponto da curva no qual ele está trabalhando, e a análise tem que ser toda feita de novo. Ele tem que ser todos os dispositivos devem ser repensados e recalculados para o ponto de melhor eficiência. Então, só queria deixar essa análise com vocês, né, e se é um assunto que traga mais interesse, né, eu posso retomar isso aqui e fazer novos vídeos. Então, boa noite para vocês e bons estudos.